Alho e coração. Jovem Pan. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo com a doutora Cosmélia Folha, advogada. Doutora Cosmélia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Bom dia, João, bom dia, Nicole, bom dia, Natália, bom dia a todos e agradeço o convite. Doutora Cosmélia, o nosso bate-papo de hoje é sobre pensão alimentícia. Quem tem direito, quem não tem. A gente sabe que ao longo dos últimos anos já houve uma mudança na legislação em relação à pensão, principalmente sobre uma espécie, né? Esclarece pra gente, Cosmélia, esse primeiro ponto, de uma pensão temporária. Antes a mulher casava, se separava e tinha aquela pensão ao longo da vida, né? Agora existem algumas modificações no qual alguns acordos, né, que ali a mulher recebe temporariamente essa pensão. Explica um pouquinho pra gente como é que se dá essa questão, esse novo modelo aí de pensões, principalmente entre homens e mulheres, mulheres e homens. João, é o seguinte, havendo o vínculo conjugal, o casamento, a união estável, existe o princípio da solidariedade familiar. Então, com a ruptura do casamento, com o término da união estável, caso o homem ou a mulher precise de alimentos, o que são alimentos? São prestações necessárias para a vida. Moradia, saúde, vestuário, educação, qualificação profissional, nesse caso, né? Para ex-mulher e ex-marido. O que acontece? Se um precisar do outro para continuar sobrevivendo até poder ingressar no mercado de trabalho e ter como prover o próprio sustento, esse ex-cônjuge, ele pode requerer ao ex-marido, à ex-mulher, a pensão alimentícia. Só que havia um entendimento jurisprudencial que a pensão alimentícia teria um limite temporal até o ingresso da pessoa no mercado de trabalho. Em outras situações, a pensão poderia ser mais duradoura, porque, em razão de mulheres, em regra, terem abdicado de sua vida profissional para criar os filhos, para cuidar da casa, elas nem qualificação profissional não tinham, às vezes tinham problemas de saúde que não permitiam o ingresso no mercado de trabalho à própria idade. Então, essa pensão era estendida por muito tempo. Sã que agora, em regra, uma pensão alimentícia para um ex-marido, para a ex-mulher, ela tem uma duração curta, de 1 ano, 1 ano e meio, e pode ser pedido a revisão do valor dessa pensão e a extinção, provando que aquela pessoa, o ex-cônjuge, ex-marido ou ex-mulher, já pode prover o seu sustento e não precisa mais dos alimentos. Até mesmo nessa regra referente à mulher que abdicou de tudo da sua vida e não tem qualificação, ela só tem nesse período de 1 ano? Não, cada caso deve ser analisado. Mas, por exemplo, casamentos de 20, 30 anos, uma mulher com 50 ou 60 anos de idade que nunca se qualificou profissionalmente, em regra, essa pensão ela vai ser estendida por muitos anos, porque fica difícil aquela pessoa prover o próprio sustento. E se na partilha de bens, no divórcio, não havia nem o que partilhar, que acontece isso também, não havia bens a partilhar, a pensão vai ser mantida. Mas também tem que se observar a possibilidade do ex-marido manter essa pensão, porque tem um binômio, possibilidade e necessidade. Cosmélia, outra coisa que está posta na sociedade são relacionamentos que chegam ao seu término, chegam ao seu fim, e ali a mulher, o homem recebe a pensão e começam a se relacionar com outra pessoa. Existe essa questão de fato, a partir do momento que você está se relacionando com outra pessoa, ser extinto essa questão da pensão? Isso é um mito, é verdade? Isso é verdade para quem está nos ouvindo? Explica um pouquinho para a gente essa questão aí. Tem muita gente que tem um relacionamento conjugal após o término de um casamento, às escondidas, porque diz assim, vou perder minha pensão, já que eu mantenho um relacionamento agora com outra pessoa. Isso existe na prática? Isso é verdade? Conta um pouquinho para a gente essas questões e desmistifica um pouco essa temática. O ex-cônjuge, que seja ex-marido ou ex-mulher, que recebe a pensão em razão da necessidade e a possibilidade econômica do outro prover esses alimentos, mesmo que arranje um novo namorado ou um casamento e
fique claro que o ex-cônjuge, ex-marido e ex-mulher não consegue manter o sustento próprio, a pensão não vai ser extinta porque houve um novo relacionamento. É esse binômio, possibilidade e necessidade. E o que a gente tem que observar é o seguinte: em regra, os alimentos para o ex-cônjuge são aqueles essenciais à sobrevivência, diferente da pensão para os filhos. A pensão para os filhos permite a manutenção da condição social, permite estudos além do básico, escola, inglês, intercâmbio, viagens. A manutenção da condição social ao filho pela pensão é possível. Já para o ex-cônjuge, ex-marido e ex-mulher, é só o necessário à sobrevivência. Então, o que é que a gente entende como necessário? Moradia, saúde e alimentação própria. Ou seja, podemos dizer então que nessa relação econômica, podemos dizer assim, vamos dizer que a questão da pensão entre homem e mulher é o básico na prática, então. E a relação com o filho é uma questão mais social, mais ampla, onde o investimento, podemos dizer assim, seria um pouco maior. Bem isso. Por isso que eu estou lhe dizendo, a manutenção da condição social para o filho, ela é garantida por lei. A gente sabe que atraso, né, no pagamento da pensão dos filhos pode levar à prisão, tem todo um processo e a justiça ela é bem rígida nesse sentido, né? No caso do não pagamento dessa pensão que foi acordada na justiça para o ex-marido ou ex-mulher, mas o cônjuge ou ex-cônjuge ele não paga, ele atrasa. Quais são as consequências legais diante disso? Não deixa de haver uma punibilidade, porque é uma pensão alimentícia. Então, a regra da prisão civil na hipótese de atraso e sem justificativa, porque também a gente tem que observar isso. Às vezes a pessoa pensa, foi promovida a ação de execução de alimentos, ele está devendo, ele vai ser comunicado sobre a propositura da ação, se não pagar, com 3 dias vai preso. Não, ele tem o prazo de pagar em 3 dias, em 15 dias, são dias úteis também, tem que observar isso, para apresentar uma justificativa. Se o juízo acolher aquela justificativa, não será preso. Então, esse mito da prisão imediata pelo débito de alimentos também não existe. Esse ex-casal se separou, eles têm filhos menores e aí o ex-marido, né, ou a ex-mulher precisa pagar a pensão para os filhos e para o ex-cônjuge. São pensões separadas, vêm todos no mesmo valor? Como é que funciona a divisão desses valores? Pelo binômio possibilidade e necessidade. A pensão para os filhos vai observar alimentação, saúde, educação, lazer, vestuário e a manutenção da condição social. A pensão para a ex-mulher, para o ex-marido, só o que é essencial à sobrevivência. Moradia, alimentação e, digamos, vestuário. Se houver necessidade de que dentro daqueles alimentos destinados ao ex-marido ou à ex-mulher seja cursado algum curso de educação profissional, qualificação, pode ser abrangido, excepcionalmente tem que ser provado isso, e observar a possibilidade do devedor de alimentos para isso. E são alimentos distintos. Cosmélia, uma curiosidade. A gente tem falado aqui de pensão para ex-esposo, para ex-esposa, mas qual a frequência, por exemplo, no seu escritório, por exemplo, que o homem pede pensão a uma mulher? Isso é um caso raro? Tem aumentado esses casos? Qual o momento que o homem pode, por exemplo, pedir pensão alimentícia junto à sua ex-esposa? Traz mais detalhes para a gente, para o ouvinte entender como é que funciona isso na prática. Eu gosto de tratar desse tema porque respeito mulheres, respeito homens, mas existe igualdade de direitos. Então, já houve poucas ações, não são tantas ações de homens pedindo alimentos, mas existem. E quando a mulher é citada da ação de alimentos do ex-marido, ela fica, como pode? Há muito preconceito ainda, Cosmélia, em relação a essa temática? Na verdade, algumas pessoas entendem que, como isso, ele pode fazer isso? Ele é homem, entende? Mas ele é um homem que não pode promover o próprio sustento após o divórcio. Logo, ele tem direito a alimentos. Aí, os alimentos essenciais à sobrevivência dele devem ser garantidos pela ex-mulher, havendo a possibilidade econômica dela.
É um direito para homens e para mulheres, ex-marido e ex-mulher. E o que eu queria falar é que existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que quer permitir a manutenção da condição social do ex-marido ou ex-mulher. Porque a gente tem que observar o seguinte: o patrimônio do casal, seja na união estável, seja no casamento, foi adquirido por ambos. Claro. A jurisprudência entende que, ainda que não tenha havido participação econômica do ex-marido ou da ex-esposa, da ex-mulher, na aquisição daquele patrimônio, de alguma forma, esse membro da família contribuiu. A mulher ficou cuidando dos filhos e o marido saiu para o trabalho, ou vice-versa. O marido ficou cuidando dos filhos e a esposa saiu para o trabalho e conseguiu um patrimônio bom, colaborou de alguma forma. Vai haver a partilha, observando o regime matrimonial de bens, mas quando houver a possibilidade do ex-cônjuge, ex-marido ou ex-mulher, requerer os alimentos para a sua sobrevivência, por que não manter a condição social desse membro da família? Ou seja, na prática, seria a mesma ideia da pensão para os filhos. Sim. Ou seja, a mesma condição. Agora, a gente sabe, né, como os nossos legisladores pensam, como agem, né? Eu acho, sinceramente, dificilmente acho difícil ser aprovado na Câmara, no Senado Federal, um projeto de lei nesse sentido, nesse aspecto, que na minha opinião, particularmente, seria justíssimo, né? Se você anda de helicóptero e termina uma relação, você vai querer continuar andando de helicóptero, não vai querer andar de ônibus, a grosso modo, né? Nicole Mello. Exatamente. Outra questão, né, João, que a gente estava comentando sobre mulheres que pagam pensão para os seus ex-cônjuges, seus ex-maridos. Existem muitas famosas e recentemente, né, tivemos um caso de uma cantora aqui brasileira que foi obrigada a pagar pensão para o seu ex-marido. Isso chama muita atenção da sociedade porque não está acostumada, né, a ter essas solicitações. Por exemplo, a Madonna paga pensão para o ex-esposo dela. Então, João, deve ser normalizado também, até porque ambos possuem o mesmo direito. E aí eu gostaria de perguntar, doutora Cosmélia, como chegar até o advogado para poder solicitar esse direito, né? Até porque existem até mesmo a questão de vergonha por parte dos homens de ir, né, procurar seus direitos em relação a essa pensão. A sociedade brasileira ainda mantém um patriarcalismo histórico, né? A legislação tem avançado, buscado a igualdade de direito entre homens e mulheres, mas o homem às vezes fica constrangido de, poxa, eu me divorciei e não consigo prover o meu sustento, vou ter que pedir pensão alimentícia à minha ex-esposa. Então ele deve se direcionar ao escritório especializado e caso tenha uma situação econômica muito frágil e não possa arcar com honorários advocatícios, existe a Defensoria Pública para isso, e explicar para o seu advogado que, olha, doutora, eu preciso pagar o aluguel, eu tenho um carro e não tenho como comprar gasolina ou combustível, eu preciso estudar, eu preciso ingressar no mercado de trabalho, mas eu não tenho como. Após o divórcio eu fiquei, digamos, liso, sem qualquer dinheiro. Eu não consigo manter a minha sobrevivência. Aí, nessa hipótese, a gente promove a ação estabelecendo e deixando claro na petição o binômio possibilidade e necessidade. Lembrando-se que quando a gente fala da possibilidade e necessidade, a condição social de quem provém os alimentos, ou seja, o alimentante, também tem que ser mantida. O devedor de alimentos não pode ter a sua sobrevivência, digamos, ameaçada, porque também tem que prover alimentos. Então, esses alimentos vão ser estabelecidos de forma proporcional. Doutora Cosmélia, um caso, um exemplo hipotético. A criança, a filha, cobra a pensão alimentícia de um pai e esse pai nunca foi citado, nunca foi autuado ali pelo oficial de justiça, foi morar em outro estado, em outro país, e aí passou 10 anos sem pagar essa pensão alimentícia. Essa criança, menina, se tornou uma mulher, casou já, e depois de muitos anos, esse cidadão foi encontrado pelo Poder Judiciário. Como é que fica essa questão, esses 10, 12, 15 anos que esse camarada ficou sem pagar pensão alimentícia? Como é que a legislação
determina nessas situações desse tipo de caso? São a hipótese de alimentos retroativos. Ele vai ser citado, a partir da citação, ele vai ter os alimentos certamente provisórios foram determinados em uma decisão interlocutória e esses alimentos que ficaram sem serem pagos por 10 anos é um crédito que vai permitir a penhora dos bens, que é uma outra forma. Alimentos devidos com um certo prazo de atraso não determina a prisão, mas determina a penhora, determina a inscrição em cadastro de negativação, determina o bloqueio de contas, mas não a prisão imediatamente. A prisão é para os 3 meses de não pagamento da pensão recentes. O resto pode ser objeto de bloqueio de contas, de penhora de bens, de uma expropriação. Então, no caso, Cosmélia, a gente pode dizer que essa dívida, esse débito entre esse pai e essa filha, esse filho, ele sempre vai existir na prática e a qualquer momento, caso esse homem seja encontrado, esse pai seja encontrado, ele vai ter que pagar pelo não pagamento de todos esses anos de forma retroativa, ou com bloqueio de alguma conta, com bloqueio de algum bem, enfim, é assim que funciona na prática. Havendo a propositura da ação e a determinação da ação, sim. Agora, se você não promoveu a ação de alimentos e fez 25 anos de idade, até os 25 anos de idade, meu pai não pagou a pensão, e você, até os 18, teria esse valor garantido, esse alimento que deveria ter sido provido, garantido por lei, mas que você não promoveu a ação, a gente não pode falar que esse débito existe, porque a ação não foi promovida. Só na hipótese da propositura da ação. Cosmélia Folha, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É um tema muito palpitante, de muitos detalhes, muitas dúvidas. E a gente quer deixar um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão relevantes para a nossa sociedade, ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque quando se fala em alimentos, já pensa-se em prisão do devedor, e não é só assim. Existe todo um rito processual a ser obedecido, determinado por lei. O advogado vai sempre buscar a defesa do interesse de seus clientes, mas também temos que pensar em obstáculos que existem, a morosidade da justiça, infelizmente. Doutora Cosmélia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Rogério Santos, nosso querido Robson aqui nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã no feriado, né? Na quarta-feira, dia 1º de maio, estaremos aqui às 7 horas da manhã. Estaremos aqui, João Mouzinho. Tchau, tchau, ouvinte. E até amanhã, esperamos vocês, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.